Olá pessoal, Mariel Galvão de volta aqui no canal e sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explorar o ponto de aumento, tanto na teoria quanto na prática, de uma forma muito fácil de compreender. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, especialmente se ainda não são inscritos. O ponto de aumento é colocado à direita de uma figura musical, desempenhando o papel de aumentar o valor de duração dessa figura. Em termos simples, o ponto equivale à metade do valor da figura original. Para facilitar o entendimento, consideremos as figuras como ponto de referência. Na divisão proporcional dos valores, aprendemos que cada figura tem uma correspondente que é a metade do seu valor. Por exemplo, a semibreve tem a mínima como sua metade, e assim por diante, até chegarmos na semifusa. O ponto de aumento segue o mesmo princípio e será explorado e analisado dentro desse contexto. Vamos ver agora os tempos das figuras no compasso 4x4, conforme o nosso exemplo. Se adicionarmos um ponto à direita da semibreve, esse ponto aumentará sua duração, valendo metade do seu valor. Pensamos neste ponto como se fosse uma mínima, que vale metade da semibreve. Somando a figura com um ponto, seu valor aumentará para 6 tempos, visto que a semibreve vale 4 e a mínima 2. Se adicionarmos outro ponto, este será metade do valor do primeiro e equivalerá a uma semínima. Agora, a soma é de 7 tempos. E assim por diante, incluindo colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Esta análise é simplesmente exemplo para facilitar o entendimento do conceito. As pausas também podem ser pontuadas e segue a mesma regra. Metade da semibreve, metade da mínima, metade da semínima, colcheia, até chegar na semifusa, metade da fusa. Agora, vamos praticar com o exemplo da lição 53, do método Bona. Aqui temos a mínima com um ponto. A mínima sem o ponto vale 2 tempos, e com o ponto, 3, pois o ponto, como já falamos, é equivalente à semínima. No caso aqui, 4x4, a semínima valerá 1 tempo. Vejam como fica aí a posição aí no gráfico, as figuras. Eu tenho a mínima que vale 2 tempos e o ponto que vale 1 tempo, que é o terceiro tempo do compasso. E por último, a semínima aqui, finalizando o compasso. Aqui você observa os compassos seguintes, o mesmo padrão. Vamos ler apenas esse primeiro compasso como exemplo. Vai ficar assim: Dó, Ré. E para finalizar a lição, uma mínima com a pausa. Aqui a mínima, 2 tempos, chegando com a pausa mais 2 tempos. E aí finaliza nossa lição. Na lição 54, encontramos mais 3 compassos aí com a mínima pontuada. Não esqueça de acompanhar os gráficos. Estarei colocando aqui sempre para acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui os 3 compassos novamente como exemplo. Vamos lá. Dó, Si. Segundo compasso. Si, Sol. Último compasso. Fá, Lá. Veja aí os demais compassos da lição. Observe sempre o gráfico, as posições das notas no gráfico. Agora, na lição 55, com a semínima pontuada, onde o ponto representa a colcheia.
agora valendo um tempo e meio. Outros compassos seguem o padrão, variando apenas nos sons. Então, dentro do gráfico temos a semínima, que vale um tempo, o ponto, que vale metade da semínima, que vem daqui até este ponto, e por último, a colcheia, que vai finalizar os dois tempos, aqui representados. O terceiro e o quarto tempo, novamente, semínima, até aqui, o ponto e a colcheia. Vamos fazer a leitura aqui do primeiro compasso como um exemplo. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá. Vou fazer esse segundo compasso aqui. Ré, mi, fá, sol. Você observa que onde eu marquei é o mesmo padrão. Mesma sequência de notas pontuadas, com colcheias, certo? Não esqueçam de acompanhar o gráfico. E as outras figuras aí dentro do padrão para facilitar a leitura. Na lição 56, vemos novamente a mínima pontuada. Novamente o gráfico aqui está colocado para análise da leitura. Aqui novamente a semínima pontuada. Veja aí no gráfico aí o padrão como fica. Novamente o padrão que nós já fizemos. E por último, a colcheia pontuada. Por último, a colcheia pontuada, com um ponto representando a semicolcheia, valendo meio tempo e um quarto. Observem aí as figuras e os pontos aqui dentro do gráfico. Então vamos dar uma leitura, vai ficar dessa forma. Ré, dó, ré, mi, dó. Na lição 57, a semínima com dois pontos agora, onde o primeiro representa a colcheia e o segundo a semicolcheia, aumentando seu valor para um tempo e meio mais um quarto. Vejam aí as posições das figuras e os pontos para a base da leitura. Nós vamos ler aqui o primeiro e o segundo compasso aqui, para facilitar. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol. Novamente, sempre observando o gráfico aqui, os compassos que vão aparecer e vão estar aqui no gráfico, para facilitar a leitura. Vamos aqui ver esse último exemplo aqui na lição 58. Creio eu que o entendimento já está mais claro. Basta observar as figuras e associar mentalmente o ponto ao próximo valor na sequência. Então, está aqui os compassos marcados aí para você estudar. Temos este padrão aqui, novamente. Este outro padrão aqui. Este outro. Novamente este. Por último, em destaque aqui, a colcheia com dois pontos, onde o primeiro representa a semicolcheia e o último a fusa. Desta forma, a colcheia com dois pontos ficará da seguinte forma: meio tempo, um quarto de tempo, mais um oitavo de tempo. E para finalizar o tempo, a figura um oitavo de tempo. Vamos observar no gráfico. Aqui a colcheia, o ponto que é um quarto, o segundo ponto um oitavo e com a figura mais um oitavo para finalizar o tempo. E a leitura vai ficar dessa forma. Ré, dó, ré, mi, dó. Observaram aí? Ela é bem rápida esta finalização aqui, porque vamos preencher bem até chegar quase aqui encostando do segundo tempo, para a entrada do segundo tempo. Então, ela fica muito rápida, assim dessa forma. Ré, dó, ré, mi, dó. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham apreciado o assunto. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos para que eles também possam compreender e aprender a ler partitura aqui no nosso canal.